Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 23 horas e 30 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, fundador, voltado à questão da OMCS, que é a sigla do ministério. OMCS, quer dizer, Obra Missionária Construindo Shalom. E nessa noite eu quero trazer uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ir para o livro de Gálatas. Deus me orientou para ir para o livro de Gálatas. Vou trazer algumas reflexões dentro desse livro de Gálatas. Porque sabemos que cada vez mais que nós se aprofundamos nas Escrituras Sagradas, mais nós vamos conhecer Deus de perto e vamos ter mais um relacionamento mais profundo com Ele. E agora, como eu quero fazer a questão da inauguração do ministério, agora no mês de março, estou aí pensando no dia 25 de março, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Eu tenho 3 coisas fundamental que eu preciso fazer aqui. E você que é assíduo desse canal, que você é inscrito nesse canal, tem 40 pessoas inscritas nesse canal. E dentro dessas 40 pessoas que são inscritas nesse canal, se puder me ajudar nesse desafio que eu estou aí, que é nessa inauguração, eu preciso colocar os vidros, as janelas aqui no ministério. Eu estou aqui em cima já, fazendo a questão da reflexão, já estou aqui em cima. Graças a Deus eu já fiz a questão da parte elétrica, a parte elétrica todinha, que não tinha iluminação, agora já tem a parte elétrica. O forro já praticamente já está completo. Amanhã o rapaz vai vir aqui fazer a questão da madeira, para a gente poder terminar o forro. Então praticamente essa parte já está tudo terminado. O que está faltando é as janelas, porque agora já está chovendo, começou a chover e a água bate todinha para dentro, um pouco para dentro. Então se você puder, você que é empresário, você também que não é empresário, mas que sabe o sufoco do que é uma obra missionária, qualquer oferta que você tirar para ajudar, eu fico muito contente, porque eu fiz orçamento. Deu R$6.000 essa janela, são 5 janelas, saiu aproximadamente a R$1.200 cada janela. E de repente, você não tem a condição de ofertar R$6.000, mas de repente você pode ofertar uma janela. Você que é inscrito nesse canal, você também que não é inscrito nesse canal, que conhece aqui a pessoa do pastor Edson, daqui de Manaus ou de outros estados, e quer me abençoar com uma janela, fica nessa faixa de R$1.200 cada janela. São 5 janelas que precisa colocar. Daqui para o dia 25 de março, eu queria estar com esse primeiro desafio, que é a janela. E tem o som da igreja que eu preciso comprar. As cadeiras já comprei mais 30 esse mês aí. Tem 60 cadeiras aqui. E aí eu vou comprar só as cadeiras dos obreiros em cima aqui e pronto. Então eu conseguindo colocar as janelas e comprar o som, a placa, essa é de menos, dá para colocar. Beleza. E aí o resto alguns itens que dá para mim começar. Então eu preciso começar essa obra no mês de março, dia 25. Preciso fazer essa inauguração. E a gente não faz nada só. Nem Deus fez o mundo só. Nem Deus, o próprio Deus. Ele usou o Filho, usou o Espírito Santo. Então a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação do mundo. Então você que é guiado pelo Santo Espírito de Deus, que quer abençoar aqui a pessoa do pastor Edson, aqui desta obra, é só entrar em contato comigo. Lá no próprio canal, lá em cima, na capa do canal, tem lá os meus contatos, tem lá o telefone, tem lá o Facebook, tem o Zap, tem vários meios. E você que já é do grupo,
da obra missionária Construindo Shalom. No meu próprio perfil também tem lá. No Instagram, você entra lá na parte do Instagram também tem. Então, tem várias maneiras de você entrar em contato comigo. O zap o meu telefone celular é 92, que é o DDD Manaus, 92, que é o DDD Manaus, 982, que é da TIM, 982 775659. Eu vou repetir mais uma vez. DDD Manaus, que é aqui 92, o DDD é 92 982 775659. Falar com a pessoa do Pastor S. Se você quiser me abençoar com uma das janelas, ou com som, ou com a oferta voluntária, tá bom? Que Deus abençoe. Então, pega a sua Bíblia aí, sem nenhuma demora, para que a gente possa entrar nesta reflexão nessa noite. Reflexão número 292. Estou chegando quase a 300 reflexões pela misericórdia de Deus. E aqui é assim, você está fazendo a reflexão, tem aí a parte comercial e essa barulheira toda. E essa bagunça toda que você está ouvindo aí. Só o sangue de Jesus. Aqui é Manaus. Manaus é assim. É desse jeito aí, Manaus. Essa bagunça que vamos supor assim, usando o termo mais assim. Essa bagunça, mas uma bagunça que a gente não sabe o que está acontecendo aí fora. Mas sempre é desse jeito, esse rebuliço todo aqui em Manaus. Você está fazendo as reflexões, passa carro, passa moto, e aí é esse efeito especial aí, tá bom? Mas pega aí a sua Bíblia aí no livro de Gálatas, não é nem capítulo, eu vou trazer as reflexões voltadas a este livro maravilhoso. Eu me encantei com esse livro, um livro bom, da gente entender a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite eu quero falar sobre relacionado à questão que não há outro evangelho, não há outro evangelho para nós pregarmos a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero estar falando, a primeira reflexão no livro de Gálatas que eu quero estar falando, é relacionado a que não há outro evangelho para que a gente possa pregar para as pessoas aceitarem a Cristo. Então, nós vemos aqui o livro de Gálatas, é um livro maravilhoso. Do que se trata o livro de Gálatas? É uma pequena introdução para que a gente possa entrar no texto. O que se trata? De que se trata o livro de Gálatas? O livro de Gálatas se trata de falsos mestres que estavam dizendo aos cristãos que eles ainda já estavam presos a algumas exigências do Antigo Testamento. Aí Paulo escreve essa carta para deixar claro que a salvação vem por meio da fé em Jesus, não pela obediência à lei. Esse é o que se trata o livro de Gálatas. Quem escreveu o livro de Gálatas? Aqui fala que foi o apóstolo Paulo quem escreveu o livro de Gálatas. Quando essas coisas aconteceu, Paulo escreveu Gálatas por volta do ano 50 depois de Cristo. Onde este livro se encaixa? Onde é que esse livro se encaixa? A carta foi escrita bem no início do ministério de Paulo, não muito tempo depois de ter pregado na Galácia. Então nós vemos que o livro de Gálatas, o seu esboço divide em três capítulos, em 6 capítulos, dividido em 3 partes, do capítulo 1 ao capítulo 2,
vai se tratar da questão do testemunho pessoal de Paulo. No capítulo 3 ao capítulo 4, Paulo discute as questões de lei e graça. Nos capítulos 5 e 6, voltado à liberdade cristã debaixo da graça. Os principais conceitos do livro de Gálatas. O primeiro conceito está relacionado à questão da graça, à questão da lei, à questão da promessa, à questão de filho e escravo, a questão do Espírito e a questão da liberdade. Então, o conceito principal do livro de Gálatas é voltado à graça, à lei, promessa, filhos e escravo, Espírito e liberdade. Então, essa é uma pequena introdução do livro de Gálatas para poder você aprender mais um pouco voltado à palavra de Deus. Então, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, que eu vou estar meditando nessa reflexão, que fala assim: Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Último versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens? Não seria servo de Cristo. Então, eu quero tratar nesse texto aqui sagrado voltado à questão: não há outro evangelho. Então, o evangelho que nós recebemos foi um evangelho verdadeiro, um evangelho que transforma, um evangelho que liberta, um evangelho que cura, um evangelho que nos garante a salvação eterna. Mas aqui o apóstolo Paulo, na igreja aos Gálatas, orientando aos irmãos desta igreja, voltada à questão que tinha algumas pessoas que estavam perturbando, tirando a paz da igreja de Gálatas. Sabemos que muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Estão no meio do jogo, estão no meio de pessoas difíceis. Mesmo estando congregando no mesmo lugar, sempre vamos encontrar essas pessoas que nos dão trabalho, né? Mas nós temos que perseverar no verdadeiro evangelho que nós recebemos de Cristo. E aqui a luta maior era voltada à questão dos falsos mestres, né? Que aqui no início, como eu falei, dos falsos mestres, que estava dizendo aos cristãos que eles ainda estavam presos a alguma exigência do Antigo Testamento. Quer dizer, que os cristãos judeus, alguns conhecedor da Tora, conhecedor da lei, eles ainda queriam repassar para alguns que deveriam ainda aguardar a questão da lei. Mas aqui o apóstolo Paulo estava exortando aos irmãos de Gálatas que aí nós estávamos já dentro da graça, na porta da graça. Não precisaria guardar a questão da lei. Alguns guardavam o sábado, né? A exigência de guardar o sábado. O sábado é voltado ao Antigo Testamento, a lei, e Deus cumpriu o sábado. Não precisa ninguém hoje estar guardando o sábado, achando que o sábado é santo, ou achando, alguns falam, vamos guardar o domingo, então nem o sábado nem o domingo.
Todo dia é santo para o Senhor Jesus. Mas aqui os falsos mestres estavam dizendo aos cristãos que eles ainda estavam presos a algumas exigências do Antigo Testamento. Aí Paulo escreve essa carta para deixar claro que a salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo, não pela obediência à lei, pela fé. Então, nós aceitamos a Jesus Cristo, você aceitou a Jesus Cristo pela fé, não foi pela lei. Pela lei. Nós sabemos que a porta que está aberta é a porta da graça, não é a porta da lei. A lei foi um intermédio de nos empurrar para a questão da graça, para que a gente venhamos ser salvos. Mas nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Jesus que nós servimos. Tem várias religiões que pregam Jesus, mas não é um Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro não tem placa, não tem placa, não tem placa. Então, o Jesus verdadeiro não se trata de religião, se trata da própria divindade, do próprio Cristo ressurreto, que veio e se encarnou em carne, se fez homem e habitou no meio dos homens, para depois cumprir o seu propósito, derramando o seu sangue precioso na cruz do Calvário, pela remissão dos nossos pecados. Então, não há ninguém bom nessa terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós recebemos um carimbo de condenação por intermédio do Adão. O primeiro Adão foi carimbado, está condenado por intermédio de Adão. Todos pecaram. Então recebemos um carimbo de Adão na nossa alma. E aí veio o segundo Adão, Jesus Cristo, a vir cumprir aquilo que o primeiro Adão não cumpriu. Então, como é maravilhoso. E aqui o apóstolo Paulo exortando aos irmãos em Gálatas, exortando para que eles não venham a se enganar com falso evangelho, com os falsos mestres. Não é diferente hoje. Hoje tem falsos mestres em todos os lugares que a gente encontra. Nós vemos aí pessoas que dizem que receberam uma nova revelação, uma revelação de um anjo. O anjo revelou, Jesus revelou. Então tem pessoas que dizem que veio até Jesus veio até a ele, revelou um novo evangelho, uma nova visão, E nós sabemos que o evangelho não muda, ele é único, ele é imbatível, não tem como mudar. Então aqui temos a certeza que não há outro evangelho a ser pregado, como o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 6. Admiro-me de vocês esteja abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo. O apóstolo Paulo aqui está exortando alguns que estavam abandonando rapidamente a fé em Cristo Jesus. E não é diferente, muitos começam até bem nessa caminhada cristã, mas com o tempo eles não aguentam as ofertas do mundo, eles não aguentam as pressões mundanas, eles não aguentam as pressões de Satanás, oferecendo as suas oferendas, oferecendo os seus pratos, e aí eles caem, abandonam muito rápido a fé em Cristo Jesus. Mas aquele que recebe um evangelho verdadeiro, com certeza ele nunca vai abandonar a Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo estava falando que admirava, estava até admirando, estava admirado de ver pessoas abandonar rapidamente aquele que o chamou pela graça em Cristo, para seguir outro evangelho. Então, mas pastor, que outro evangelho? Nós vemos aí os testemunhos de Jeová, que diz que recebeu uma visão de um anjo, e aí você vê que é completamente diferente. O evangelho é outro evangelho. A Bíblia é a nova tradução do Novo Mundo, uma Bíblia que é adulterada. Eles adulteraram a Bíblia, e colocaram Jeová de capa a capa, Então é muito difícil, e tem muitas coisas que fogem
a questão do nosso verdadeiro evangelho. Só são 144 mil que vão ser salvos. Apesar disso, muitos não querem ir para o céu de maneira nenhuma, não crê na libertação, os dons espirituais, aí é muita coisa. Então, é outro evangelho. O apóstolo Paulo estava exortando a igreja em Gálatas para não cair nesse gol do inimigo. E tem muitas outras aí que anuncia outro evangelho. Vamos ver aí o tabernáculo da fé. Também é outro que anuncia outro evangelho, que o seu fundador foi o Brander. Então é o anjo da igreja, é o Brander. Escreve tudo no Brander. Então é outro evangelho que não é este evangelho verdadeiro. E o apóstolo fala aqui, outro evangelho, que na realidade não é o evangelho que ocorre. É que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então o apóstolo está falando aqui. Então essas seitas que a gente se vê por aí, estão tudo completamente anunciando outro evangelho. Vamos ver mais um, os Mormons. Os Mormons são outro que anuncia outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro. Não é. Nós vemos aí o Espiritismo, segundo lá o Espiritismo, também anuncia outro evangelho que não é o nosso. Então, tem várias seitas por aí que anuncia outro evangelho. Vamos ver mais um aí, a maçonaria. A maçonaria é outro que anuncia outro evangelho que não é o evangelho verdadeiro, que é a palavra de Deus. Então tem uma dimensão de seitas que anunciam outro evangelho, e para eles acham que vão ser salvos. Não tem como ser salvo. Só vão ser salvos aqueles que estão arraigados na palavra de Deus, as escrituras sagradas, que ela não é de particular interpretação de ninguém. Então, mesmo que desça do céu outro anjo e anuncia outro evangelho, que seja amaldiçoada essa pessoa que fazer essa denominação, essa religião, que se anunciar outro evangelho. Vamos ver aí o budismo. O budismo também é outro evangelho falso, que não é o evangelho verdadeiro. Vamos ver mais outro. O islamismo é outro evangelho falso, que nós vemos que é outro evangelho. Então tem muita coisa por aí. O apóstolo Paulo exortando aos irmãos em Gálatas há mais de 2000 anos atrás. Aqui ele escreveu essa carta no ano 50 depois de Cristo. Então tem muitos anos. Você que é bom de matemática, depois você soma aí quantos anos tem que o apóstolo Paulo estava exortando aos irmãos em Gálatas. Aqui fala que ele escreveu essa carta no ano 50 depois de Cristo. Então o apóstolo Paulo, um homem que foi chamado segundo Deus, foi Deus que chamou ele. O evangelho foi o próprio Jesus Cristo que revelou diretamente ao seu coração. Que impressionante! Então nós podemos se espelhar num homem desse, num missionário desse, um missionário de um porte espiritual como o apóstolo Paulo. Podemos isso. Agora não podemos estar por aí anunciando ou pregando outro evangelho, pregando revelações que Deus não nos deu essas revelações. Aqui diz que ainda que desça do céu outro anjo. Então todas essas denominações, essas seitas que eu te citei, todos eles por trás foi um anjo que revelou. Mas que anjo foi esse? Os anjos caídos. Os anjos caídos foram aqueles que rebelaram contra Deus, que se tornaram demônio, que são obreiros de Satanás, que são obreiros do inferno. Então essa é a realidade, obreiros do inferno. Todas essas heresias, essas seitas que pregam outros evangelhos, todos são obreiros do inferno. Os anjos caídos trouxeram essa nova visão para essas pessoas. Mas Deus é tão misericordioso que a porta da graça está aberta para todas essas seitas, para que elas venham reconhecer
o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus que salva e liberta e leva para o céu. Então, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, nessa reflexão que já tem 25 minutos, que você tome posse, reflexão número 292 ou 93, se não me falha a memória. Parece que é 293 essa aqui. Se não me falha a memória, é 293. Então já estou chegando a quase a 300 reflexões neste canal. Pela misericórdia de Deus, não porque eu sou bom, mas porque Deus é maravilhoso na minha vida. Então, o livro de Gálatas é o livro que eu vou estar trazendo algumas reflexões. Esse ano eu estou falando sobre a ousadia, e a ousadia é essa, é você anunciar o verdadeiro evangelho, porque se você anunciar o verdadeiro evangelho, com certeza ele vai ter efeito na vida das pessoas. Não tem como a pessoa receber o verdadeiro evangelho e há pouco tempo eles está desistindo de Jesus. Todas as pessoas que desistem de Jesus é porque receberam um evangelho pirata, um evangelho falso. E o que nós vemos por aí, o que mais estão anunciando é um evangelho que não dá sustância, é um evangelho que não tem sangue, é um evangelho que não tem cruz, um evangelho que não tem sacrifício, um evangelho que não tem céu. Fica complicado. Somente as coisas dessa terra. E a Bíblia fala que se o homem esperar somente nessa vida, é um dos piores miseráveis. Então, o homem tem que resolver a sua vida aqui no primeiro capítulo. Porque no segundo capítulo da sua vida, ele não vai ter tempo nem a oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. E nós aceitarmos Ele como único e suficiente Salvador. Mas o outro evangelho que prega por aí, dizem que não precisa a gente aceitar a Jesus, porque nós já estamos predestinados a ser salvos. Quer dizer que Deus já predestinou os que vão para o inferno e os que vão para o céu. Se fosse assim, Deus não tinha enviado o seu filho para vir morrer na cruz do Calvário. Para quê? Porque aí de lá mesmo já separava quem ia para o inferno e quem ia para o céu. Não é assim que funciona. A predestinação tem o seu fim, mas dentro de uma interpretação correta, não dentro de uma interpretação correta. Temos que aceitar a Cristo e Cristo nos aceitar, para que nós possamos um dia partir desta vida para morar no céu, morar no céu. Então, nós sabemos que precisamos fazer um sacrifício, quer dizer, o evangelho que você recebeu, o evangelho que eu recebi é um evangelho puro, e você não pode de maneira nenhuma trocar o seu evangelho, o evangelho que você recebeu, a palavra de Deus que você recebeu, que foi plantada no seu coração, que é a coroa da sua salvação, e você trocar pelos desejos desse mundo, pelo pecado, trocar por essas maravilhas que o mundo dá. Não, irmão, tudo isso que o mundo dá não é suficiente para comprar a palavra, a semente poderosa que foi plantada na sua vida. Então aguente, meu filho, minha filha, aguente firme com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu estou meditando agora de uma maneira diferente, dentro de um livro. Eu escolhi o livro de Gálatas para a gente meditar um pouco, e você também lê um pouco a palavra, porque aqui logo eu trouxe a introdução, né? E depois eu entrei no capítulo 1 e li até o versículo 10. E na próxima reflexão nós vamos dar continuidade ao versículo 11 a seguir, e aí nós vamos falar sobre a questão do chamado, o chamado de Paulo. Nós vamos falar sobre o chamado de Paulo na próxima reflexão, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima reflexões. Lembre-se de abençoar a pessoa do pastor Edson, como eu falei no princípio, desafio de 6 janelas aqui, que você que é inscrito nesse canal, você pode me abençoar com uma janela. Uma janela custou na faixa de R$ 1.200. São 1, 2, 3, 4, 5 janelas que tem aqui. Então, se você ofertar, mas pastor, você não tem condição de ofertar uma janela, eu tenho condição de ofertar meia janela, não tem problema, oferte meia janela. São 40 pessoas inscritas nesse canal. Se essas 40 pessoas, cada um der uma oferta, dividido nessas 5 janelas,
tranquilo. E aí você pode vir aqui depois constatar que a janela vai estar aqui no dia da inauguração. Eu moro aqui no Alvorada 2, aqui na gráfica Econc. Gráfica Econc, não tem erro. Alvorada 2 aqui fica no número 377, esquina com a rua 9. Não tem erro. Só você vir aqui na inauguração e você conhecer o trabalho aqui do Pastor S, que é um trabalho sério. É um trabalho que não tem erro, de jeito nenhum. Então, aquilo que você ofertar, você está ofertando para abençoar a pessoa do Pastor S dentro desta magnífica obra, que não é só aqui em Manaus, mas tem a Bahia, tem o Piauí, tem Brasília, enfim, são um projeto que abrange o setor norte, que é isso que eu estou aqui, o setor do nordeste e o setor centro-oeste, que é Brasília. Então, você que quer abençoar a pessoa do Pastor S, é só entrar em contato comigo, que com certeza você vai estar fazendo a coisa correta, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima reflexão.